atividade. Eu só preciso de um minutinho pra arrumar uma coisinha. Oi? Esperando que eu vou arrumar uma coisa aqui. Ô, Gustavo, na hora da chamada... Qual a página, professora? Viu? 148, a gente vai terminar a atividade para começarmos o cenário 3, que é os agentes internos de formação do relevo. Vamos lá? Letra C. Isso é a segunda questão, né? Ainda tem a gente respondeu a letra A letra B, e agora nós vamos responder a letra C. E a letra C pergunta o seguinte: entre as unidades de relevo C e D, lá naquela imagem da página 147, indique a que sofreu erosão, mais ação erosiva e explique por quê. C. A C? Por quê? Eu acho que é porque ela é cheia de... Eu tô vendo aqui, ela tem buracos. E a outra é mais lisinha. Sim, exatamente. É a letra C. Ela é lisa. Essa aqui tem umas montanhas, essa outra tem umas montanhas, uns buraquinhos. Então, olha, vejam. Tia, Oi? desculpa interromper, por causa que eu... Nada não. Qual é a página mesmo? 147 e 148. A gente está fazendo o intermédio entre a imagem da página 147 para responder a atividade da página 148, tá bom? Certo, obrigada. Então, de nada. O Rian está certíssimo. É a letra C que sofre mais erosão. E aí, a erosão que acontece lá na letra C, no planalto, ela é assim, acontece da seguinte maneira, meus amores. À medida que a chuva, o vento, o sol, tudo vai batendo aí nessa letra C, nesse planalto, Gasta as rochas. isso vai desgastando, vai quebrando, fragmentando a rocha. E aí a chuva leva para essas áreas mais baixas, que no caso é a letra D. Então vejam, desgaste em cima do planalto ou da montanha e desce para as áreas mais baixas. Porque a chuva, a força da água leva o sedimento também. Entenderam? Letícia, que noite mal dormida foi essa? Me conte. Deixa eu colocar aqui uma forma para que eu possa... Oi, Kevin! Oi, Rian! Tudo bem? Sim, tava arrumando aqui o local aqui da minha mesinha. Então, olha, vai ficar assim a resposta, tá bom? The letter C is the correct. So you put in your book or in your notebook this answer, please. Primeiro professor de inglês agora. Sinceramente, às vezes eu confundo a senhora com o professor de inglês. Sinceramente, parece com ela. Eu confundo às vezes. É porque a gente tem cabelo Professora, a sua voz está travando muito, tá muito ruim de te... Gente, tá... É que o cabelo é parecido e a voz é parecida. Tá ruim para todo mundo. A voz dela também é parecida com a minha. Professora, Pra mim também tá travando um pouco. É, pra mim também. Pra mim trava, e depois fica normal de novo. Eu sei, gente, que tem esses problemas. Nós vamos tentar ter aula assim mesmo, porque, infelizmente, a internet tá assim o ano inteiro, né? Então, a gente vai tentando ter aula assim. Eu vou usar essas formas de um slide. Professora, Oi. Né, professora? às vezes é tão chato ter aula online, porque às vezes a internet cai, a professora começa a falar, aí fica travando. Sinceramente, eu acho que é difícil aprender, viu, com aula online. Isso. Pra mim, não. Mas vocês Pra estão... você, né? Mas, meus amores, Eu direto. Professora, quando as aulas voltar novamente, os professores vão repetir o assunto que passou na online ou não? Vão revisar o assunto? Eu vou fazer uma revisão. olha, é possível sim. Sempre dá para fazer... é o seguinte, vocês estão no sexto. Esse assunto do sexto é a base. Vocês vão voltar a esses assuntos o tempo todo, quando vocês passarem para o sétimo, para o oitavo e para o nono. Então,
Todos esses assuntos vocês vão rever. Só que vai ser uma revisão, né, professora? isso, então você sempre vai ter uma revisão. Então, no sétimo, o professor vai pegar mais, vai revisar com vocês quando aquele conteúdo pedir algumas coisas que vocês tiveram no sexto, por exemplo, ou no oitavo. Então, vai ficar tranquilo para vocês, para revisar. Fiquem tranquilos que sempre a gente dá um jeito de resolver essas coisas, tá bom? A resposta da letra C está aí. Peraí, já volto. Obrigada, professora, pelo elogio. Vamos lá para a próxima? Terceira. Podemos? Sim. Ótimo. Vamos lá. Na periferia de várias... Eu não copiei nem não, que eu tô pro próximo. Minha grande caiu aqui no chão, pera. Tudo bem, Rian, espero sim. Eu tô terminando de copiar, professora. Certo, assim que vocês terminarem, vocês já me avisam pra gente ir pra terceira questão, tá bom? Eu já terminei. Ótimo. Também já terminei, professora. Perfeito. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, sexto ano. Bom Bom dia. Bom dia. Vou dar um recadinho para vocês. Quando a professora, os professores pedem para vocês ligarem as câmeras, não está impondo, não é porque ele é chato, não é por conta nada disso. É o interesse. O problema é o seguinte, eu vou explicar. Falta, reprova. E a única forma do professor saber que você está assistindo a aula é você ligando a câmera ou você participando, perguntando e respondendo. Então, quando você não liga a câmera, ou quando o professor fala e não sabe que você está do outro lado assistindo a aula, ele coloca falta. Então, vocês tenham cuidado, não faltem, liguem as câmeras para que os professores saibam que vocês estão assistindo aula, porque falta, pela lei, reprova. E eu acredito que todo mundo quer ir para o sétimo ano que vem, estudar na escola presencial, que é o que nós estamos pedindo a Deus. Então, por gentileza, liguem as câmeras. E não é porque a Ana é a diretora e é chata e é mandona. É porque precisa do controle, os professores precisam colocar a frequência, e se o aluno não estiver participando da aula, não estiver com a câmera ligada, como é que ele vai saber que ele está assistindo a aula? Vai colocar falta, né, professora? Sim. Então, o recado que eu tinha que dar é esse. Cuidado, sexto ano, preste atenção, assista a aula, ligue as câmeras, participem, não faltem, porque vocês já estão na reta final. E está sendo contabilizado a presença de vocês. E o professor só tem a certeza com a câmera ligada, tá certo? Vou dar uma olhada em vocês todos e uma boa aula. Desculpa atrapalhar, viu, professora? Não, precisando, é só entrar na aula. Ok, Professora. pode continuar a aula. Certo. Oi, Rian. Consegui achar a caneta. Graças a Deus. Vamos lá para a terceira questão.
Olha, na periferia de várias metrópoles brasileiras, em virtude da pobreza, muitas pessoas constroem suas habitações em áreas de morros ou colinas. Faça um pequeno comentário sobre os principais riscos que essas pessoas correm. Deslizamento. Deslizamento, exatamente. Quem mais? Além do deslizamento, o que é que... O frio. Frio. O que mais? Tornado, Oi? ventania. Tornados, ventanias. Bem, ó, os tornados e as ventanias, Emanuel, eles acontecem... Professora, repete a pergunta, por favor. Repito, só um minuto. Deixa eu só terminar de explicar para o Emanuel. Ô, Emanuel, os tornados e as ventanias, eles são ocasionados, sim. E destrói muito, você está certíssimo. Destrói, causa destruição, mortes, como a gente vê nas notícias dos jornais. Oi? Eu nunca vi. Professora, a Oi. senhora viu, professora, em São Paulo como que tá de chuva, muita gente perdendo as casas, móveis, muitas Sim. pessoas morrendo. Sempre acontece, a gente vai falar sobre isso agora nessa questão. Olha, só que a moradia em morros e colinas, elas vão... as pessoas que moram em morros e colinas vão sofrer com outro tipo de problema. Por exemplo, o Rian falou sobre deslizamento. E isso, a Maria Letícia também, deslizamento. Então, o que acontece com esse deslizamento? A casa cai. Exatamente. Aí vai levando a casa Isso. até as áreas mais baixas. Até as áreas mais baixas, exatamente. Então, quando a Maria Letícia... causando inundação na casa e talvez morte. Isso. Então, perfeito. Vocês estão afiadíssimos. Então, Emanuel, quando as casas ficam... Oi, pode falar. Você mora na praia, aí a maré vem, força. Isso, quando a gente invade a área do mar ou do rio, ou a gente mora em locais inadequados, como morros e colinas, e ali a gente tira aquela vegetação, todas aquelas árvores que seguram aquele solo. Então, quando a gente retira essas árvores de morros e colinas, vem a chuva e aí ela ocasiona um processo de erosão, ou seja, ela começa a infiltrar e a deixar aquele solo solto. Se eu não tenho as raízes das árvores para pegar, digamos que aqui seja o solo. E aqui, ó, seja a raiz das minhas árvores. Então, elas fazem Raiz assim, ó. fortalece. Isso. Ela é um muro, é como se fosse uma rede que segurasse aquele solo. Se eu retiro essa vegetação, ó, o meu solo fica ali exposto, fica frágil. E aí, quando chove, as casas que foram construídas ali descem e vão embora. E aí, destrói a casa por causa do deslizamento, né? E pode ocasionar, sim, muitas mortes. Quando a Maria Letícia falou do frio, então, até que sofre com o frio, mas aí a gente precisa estar em uma área de montanha e dependendo da localização desse lugar, naquelas zonas térmicas que nós estudamos. Quanto mais distante da linha do Equador, o que é que acontece? Mais fria. Mais frio. Mais fria. Isso. E, consequentemente, teria menos água, por causa que a água vai congelar. Isso, exatamente. Perfeito. Ô, professora, Oi. a senhora sabe... Eu já sei escrevendo com a senhora. A senhora sabe como ocorre o tsunami? Sim, a gente vai falar sobre isso. Eu sei como ocorre o tsunami. Bem interessante, né? Mas a gente vai chegar na segunda aula. Tem com o áudio ligado. Gente, quem tá com os áudios? Eu liguei sem querer. Tem os áudios, tudo bem, ótimo. Vamos lá? Deixa eu escolher alguém agora para responder essa pergunta. Que tal a Fernanda? Vamos lá, Fernanda, tentar? É uma tentativa. Ninguém é obrigado a acertar de primeira. A gente está estudando. Vamos lá. O relevo, quarta questão, tá, Fernanda? O relevo de planície, historicamente, serviu para promover o desenvolvimento da sociedade, que nele se instalaram. Liste 3 aspectos dessa forma de relevo que favorece esse desenvolvimento. Ou seja, Fê, é para você falar para mim por que as planícies, que são aquelas áreas planas, elas atraíram mais as pessoas. Quais são as facilidades que eu tenho ali? Eu sei quais são, mas não vou dizer. Deixa ela responder. Voltou. Fernanda? Deu uma travada, não deu pra escutar nada. Ela disse, sei não.
Deixa eu ver, Larissa. E aí, vamos ajudar a Fernanda? Travou da Larissa. João Paulo. Vamos ajudar o coleguinha? Professora, tá travando muito. Qual é que ajude? Só um minuto, Rian, daqui a pouco. Deu uma- Vamos ver. Deu uma travada, mas depois voltou ao normal. Liguem as câmeras de vocês, por favor. E aí, João Paulo, vamos ajudar? Cite um só, um aspecto, ou seja, um motivo que leva as pessoas a morarem em áreas planas. A construção é mais fácil de fazer também. O professor, só vai poder repetir de novo, por favor, que Ótimo. eu não sou muito alto aqui. Olha, João Paulo, diz assim a pergunta. O relevo de planície, historicamente, serviu para promover o desenvolvimento das sociedades que neles se instalaram. Liste 3 aspectos dessa forma de relevo que favorece esse desenvolvimento. Traduzindo essa pergunta, é o seguinte: você vai me dizer um só, você vai me dizer um, depois eu vou escolher mais 2 pessoas para me dizer outros 2 fatores que levaram as pessoas a morar nessas áreas planas. Eu sei essa. Daqui a pouco, peraí, vamos lá. Olha, Manuel e Rian já estão aí querendo responder. Já estou respondendo já. Vamos lá. João Paulo. Eu acho, professora, que foi a falta de casas para morar. Aí escolheram morar em... Quem está respondendo? É o João Paulo? Eu também estou respondendo. A falta de casas, exatamente, chama as pessoas, mas por que não puseram no topo de uma montanha? Por causa que a pressão atmosférica lá é maior. Só um minuto. E também porque qual é o doido que vai morar em cima de uma montanha, hein? E aí, João Paulo, concorda com seus colegas? Concordo, professora, concordo. Emanuel, Mais ou menos. Oi, tia. me cita aí um fator que leva as pessoas a morarem nas planícies. Minha opinião, professora, é que o que leva as pessoas a morar lá é porque lá embaixo pode ter algum perigo, né? Tipo um lago, alguma coisa assim. E também tem muito... Tia. Pois é, muita coisa para cercar pela mata. Aí as pessoas escolhem morar lá em cima. Olha, Professora, daqui um pouco eu posso dizer os 3 que eu coloquei aqui no meu livro. já, Rian, só um minuto. Deixa só os colegas tentarem responder também. Aí daqui a pouco a gente resolve todo mundo, tá bom? Minha resposta foi plantios em curvas de nível, professora. Certo, olha. Vamos organizar. A gente está falando sobre isso daqui, ó, relevo. E aqui é a planície. O plantio em curva de nível, ele vai ser em áreas mais elevadas, Emanuel, assim, ó. Chega só um minuto. Que nem a parte da montanha. Isso. Eu coloquei 4 motivos, na verdade. Olha, aqui, ó, se eu for plantar aqui e a água bater aqui, vai levar a minha plantação. Então, o que é que acontece? Eu faço Aí faz uns degraus. ou as curvas de níveis, isso, os degraus, as curvas de níveis, para que a água não leve a minha plantação. Agora, aqui embaixo é uma planície, veja que é uma área mais plana. E aí, nessa área mais plana, as pessoas se fixam mais, moram mais. Por quê, Kevin? Kevin? Oi. Por que as pessoas moram mais em áreas planas? Só um minuto, Emanuel. Professora, tem uma pessoa chamada aqui de Juan Boys. Já vou verificar. Como é o nome, Emanuel? Juan Góes. Quem é Juan Góes? Não sei. Não tem ninguém na nossa sala que se chama Juan. Sério, professora? Certo. Eu acho que alguém queria fazer uma brincadeirinha, eu queria ser expulso, saiu pra trocar o nome.
Isso, e até porque está sendo gravada a aula também, então não é legal fazer essas brincadeiras porque você vai ser pego de qualquer maneira. Então vamos lá, Rian, cita aí seus fatores. Ah, só um minuto, Emanuel. Que você levantou a mão, era para falar sobre isso? Era. Ah, ótimo, obrigada, viu? E você, Rian? Pode falar os fatores. Eu coloquei uma mais também, eu coloquei uma mais aqui também. Porque a pressão atmosférica lá é melhor, porque é mais baixo, tem mais oxigênio. Lá é plana, fica no nível do mar e o solo é mais fértil. Isso, então, tudo isso para a agricultura e pecuária, por exemplo, é mais interessante para as planícies. Morar nas planícies também, nessa parte mais baixa aqui, ó, João Paulo, presta atenção nesse slide. Tá vendo aqui essa parte plana? As pessoas constroem casas porque, olha, eu quero ir no mercado, o mercado fica aqui. Aí é difícil, né? Subir esses morros aí, passar por essas depressões para chegar no mercado. Então, construir o mercado e as casas aqui é mais fácil para você chegar, se deslocar, é menos cansativo, é mais confortável. Então, as pessoas, além de estar próximo à E não tem água, tanto perigo. isso, você não vai passar por esse perigo de Professora, deslizamento. Oi. imagina para eles fazendo a plantação. Para fazer a montanha é um pouco mais complicado, porque tem umas montanhas que é muito difícil plantar, porque o solo não é fértil, é muito de pedra solo e é terra. No solo que a gente tá, que é muito mais fértil, cresce muito rápido. Sim, E também é mais fácil de fazer a forma do plantio. exatamente. Eu coloquei esses 4 sobre. Mas tá ótimo. Alguma dúvida até Mais agora? baixo, mais oxigênio. Não. Alguma dúvida? Não, professora. Não. Ótimo. A professora, Oi. é uma dúvidazinha que eu tenho que eu me confundo às vezes. Quanto mais alto, é mais alta a pressão atmosférica, né? Que eu confundo, se é baixo ou alto. Quanto mais alto, mais baixa a pressão atmosférica. Quanto mais Tá, porque eu me confundo com isso às vezes. a pressão atmosférica, lembra assim, olha, a pressão atmosférica ela se dá pela quantidade de ar que exerce peso sobre a gente. Se lá em cima das montanhas eu tenho pouco ar, eu tenho pouca baixa pressão atmosférica. Se aqui embaixo nos planícies eu tenho mais ar disponível, eu tenho uma alta pressão atmosférica, porque aquele ar está exercendo peso sobre mim. Entendeu? Vamos lá. Posso ir para a próxima? Pode. Observe as imagens a seguir que retratam os efeitos das chuvas torrenciais que provocaram na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011. Letra A. As chuvas fortes e devastadoras de verão não vão deixar de acontecer. Elas fazem parte do ciclo natural do clima e, com o aquecimento global, deverão ficar ainda mais intensas. Nessas áreas, como a ação humana potencializou a ação da natureza? Ou seja, Os carros destruindo a camada de ozônio, fazendo o aquecimento global piorar, desmatar a natureza. isso, Global. exatamente. Então, são esses fatores que potencializam essa ação da natureza, ou seja, ocorre mais destruição, principalmente pela retirada da vegetação. E a emissão de gases poluentes também, que provocam alguns fenômenos como chuvas ácidas, por exemplo. Lixo, isso. Gente, agora eu vou fazer a chamada de vocês, porque já veio aqui o avisinho do Zoom que faltam 10 minutos para terminar nossa aula. Na verdade, agora falta menos. Alguma dúvida até aí? Não. não.